ao longo dos últimos 6 meses. Eu fiz amizade com o cara mais zoado do meu trabalho, e isso acabou mudando a minha vida inteira. Não só isso. Também acabou expondo o nosso escritório de um jeito que ninguém ali ia conseguir esquecer. Um amigo meu insistiu que eu tinha que contar essa história. E, sinceramente, ele tinha razão. Porque o meu colega de trabalho virou a pessoa mais odiada do escritório, por ajudar gente a ficar saudável. E a forma como isso tudo explodiu foi absurda. Tá, agora você me prendeu. Eu tenho 28 anos, sou homem, e trabalho numa empresa meio tech em Phoenix. A gente faz implementação de software para sistemas de saúde, o que soa muito mais importante do que realmente é. Na prática, somos o pessoal que aparece quando um hospital compra um sistema novo e precisa de alguém para explicar onde ficam os botões para médicos que claramente preferiam estar em qualquer outro lugar. Meu cargo oficial era especialista de implementação, o que basicamente significava passar metade do dia escrevendo documentação que ninguém lia e a outra metade em videochamada, explicando as mesmas 3 funções de sempre, de novo e de novo. Corpo com embalagem bonita. E o escritório? Meu Deus! Era o pesadelo corporativo padrão. Aquele escritório aberto que algum maluco viciado em liderança de LinkedIn jura que estimula a colaboração, quando na verdade só faz todo mundo ouvir mastigação, teclado, respiração, cadeira arrastando, gente existindo. Luz fluorescente deixando todo mundo com cara de cadáver às 9 da manhã. Carpete cinza com a mesma energia deprimente desde 2008. Copa com uma geladeira que claramente não era limpa desde a administração passada. Sempre com algum pote de comida mofada que ninguém assumia. E os cubículos eram baixos o bastante para você ver todo mundo, mas não baixos o bastante para realmente olhar nos olhos de alguém. Então ficava aquele clima estranho, você o tempo todo consciente de todo mundo ao redor e, ainda assim, completamente isolado. A minha mesa ficava de frente para a janela, o que parece bom até você perceber que isso só significa passar o dia olhando o estacionamento e repensando todas as suas escolhas de vida. Escritório aberto é castigo de adulto. Toda segunda de manhã o Arreachat mandava aqueles e-mails agressivamente felizes de integração de equipe, com assuntos tipo segunda da motivação e vamos arrebentar essa semana, time, sempre cheios de exclamação demais. Enquanto isso, por dentro, todo mundo estava morrendo de burnout e fingindo que era descolado demais para admitir que ainda trabalhava ali. Metade do escritório se comportava como se fosse fundador de startup que caiu numa empresa de médio porte por acidente. De moletom, falando de inovação e ruptura, enquanto fazia exatamente o mesmo trabalho, sem graça que o resto de nós fazia. Inovação de PowerPoint. Quando essa história começou, eu media 5'10" e estava batendo 285 libras. Não estou pedindo pena. Só estou montando o cenário. Eu fui gordo a vida adulta inteira e tentei praticamente tudo para mudar isso. Keto me deixou miserável e constipado por 3 semanas, até eu desistir. Foram 3 semanas comendo bacon e queijo enquanto meu corpo basicamente desligava o sistema digestivo em protesto. Jejum intermitente só me deixava mais faminto do que o normal, e às 8 da noite eu destruía um pacote família de chips, matando completamente a proposta. Eu também baixei aquele app novo que todo mundo no TikTok estava exaltando. Usei por exatamente 9 dias e apaguei com raiva quando ele me pediu para registrar o meu estado emocional antes de comer um sanduíche. Sério, desculpa, mas eu não preciso de um aplicativo me dizendo que estou triste enquanto como peru no pão integral. Tecnologia a serviço da humilhação. Tentei Weight Watchers na faculdade. Fui exatamente a 2 reuniões, num porão de igreja com cheiro de café velho e arrependimento. Todo mundo ali parecia se conhecer, já tinha seus grupinhos, e eu era só o novo gordo no fundo, calculando pontos para tudo e me sentindo pior comigo mesmo a cada minuto. Nunca voltei para a 3ª reunião. A academia também sempre foi um lugar que me intimidava. Talvez ninguém estivesse realmente me julgando. Talvez. Mas era assim que parecia. No ano passado eu tentei entrar numa daquelas grandes redes. Fui para a consulta grátis com um short de basquete que eu tinha comprado especificamente para aquilo e uma camiseta que já estava apertada em mim. O treinador parecia esculpido em mármore e alimentado à base de clara de ovo e disciplina. Quando eu perguntei sobre adaptações para iniciantes, ele piscou para mim daquele jeito que não é exatamente maldoso, mas também não ajuda. Era mais aquele olhar de quem está tentando descobrir como simplificar a explicação o suficiente. Ele usava termos como condicionamento de base e padrões fundamentais de movimento, enquanto eu só queria entender como não morrer numa esteira. Nunca mais voltei depois daquele primeiro dia. E o pior é que continuei pagando a mensalidade por 4 meses, porque cancelar parecia admitir derrota. E porque toda semana eu dizia para mim mesmo que, com certeza, eu começaria na próxima. Só cancelei quando percebi que tinha pago $180 para nunca usar um prédio. Nem treino, só culpa parcelada. Eu evitava espelho. Odiava foto de verdade. Subia os 2 lances de escada até o nosso andar e já chegava ofegante toda manhã. Na gaveta da minha mesa eu guardava 3 frascos diferentes de antiácido, porque a minha dieta era basicamente qualquer coisa rápida, gordurosa e entregue num saco de drive-thru e o meu estômago estava em guerra constante comigo. Eu estava mal. E, pior ainda, já tinha aceitado aquilo como normal. Eu tinha me convencido de que essa era a minha vida. Outras pessoas podiam ser saudáveis, atraentes, confortáveis dentro do próprio corpo.
Eu ia ser só o cara gordo do escritório, aquele com quem todo mundo é educado, mas que ninguém realmente enxerga. Minha vida social não existia. Aplicativo de namoro era um inferno. Eu dava match com alguém, conversava por um dia, e a pessoa sumia no exato momento em que a gente marcava de se ver pessoalmente. As fotos do meu perfil eram todas selfies cuidadosamente anguladas, de 3 anos antes, quando eu ainda estava em 240 libras. Toda vez que eu pensava em trocar por fotos atuais, eu tirava uma, olhava, sentia vergonha e fechava o aplicativo na hora. E você achava que o estranho era eu. Aí entra o Kyle. O nome real dele não importa, então vamos chamar assim. Ele sentava 3 mesas depois da minha naquele inferno de planta aberta. Início dos 40, talvez ali no meio dos 40. Difícil saber. Magro, seco, com aquele corpo de quem realmente usa o próprio corpo em vez de simplesmente carregá-lo por aí. Estava sempre sorrindo, como se soubesse alguma coisa que ninguém mais sabia. Sempre com uma energia calma, quase irritante, como se nada naquele lugar tivesse poder de estressá-lo. Usava calça cargo larga, daquelas que saíram de moda em 2003, e camisetas velhas de banda com cara de terem sobrevivido a 1000 lavagens e 3 mudanças atravessando o país. Tudo nele passava a sensação de que ele simplesmente não ligava para a opinião de ninguém. E, num escritório corporativo, isso é quase um convite. A mesa dele também era estranha, mas de um jeito limpo. Nada de foto de família. Nada de frase motivacional. Nada de plantinha morrendo embaixo da luz branca. Só o computador, uma garrafa d'água com cara de já ter subido montanha e uma foto pequena emoldurada de uma vista que eu depois descobri que era de uma trilha em Sedona. Só isso. Enquanto isso, a minha mesa parecia o resultado de uma explosão de papéis, copos de café vazios e estresse. O cara só existia. Vocês já tinham decidido que ele era o problema. A primeira vez que eu realmente reparei nele foi mais ou menos na minha segunda semana na empresa. Eram 12h03 da tarde, bem no meio do almoço. Eu estava comendo um sanduíche triste na minha mesa quando olhei pela janela e vi aquele homem deitado no teto do Subaru Outback dele no estacionamento. E não era encostado. Não era sentado. Era deitado mesmo. Totalmente esticado no teto do carro como se aquilo fosse uma cama. Sapatos fora. Braços atrás da cabeça. Olhos fechados. Apagadão. Pera, no teto do carro. No teto do carro. E lembra que isso era Phoenix, em julho. Devia estar uns 95 graus Fahrenheit lá fora. O asfalto brilhando de calor. O ar tremendo. E o sujeito tirando cochilo em cima do carro como se fosse a coisa mais normal do mundo. O chat do escritório surtou na hora. Gente do terceiro andar deu zoom com a câmera do celular. Tirou print. Mandou para outros departamentos. Alguém começou a chamar ele de monge. Outra pessoa sugeriu, falando sério, que talvez ele fosse morador de rua e estivesse vivendo no carro. E isso virou uma discussão inteira sobre se a gente devia avisar o Edge que ele talvez estivesse sem moradia. O nosso líder de equipe soltou uma piada dizendo que o Kyle estava a um colapso de distância de entrar para uma comuna no Novo México. A partir daí, desandou de vez. Comentário atrás de comentário por quase 1 hora. Todo mundo rachando o bico. Fizeram até um post falso de LinkedIn, como se fosse escrito pelo próprio Kyle, sobre maximizar a eficiência do intervalo de almoço com meditação no teto do carro. Outra pessoa colocou a cara dele num monge no Tibete. Aquilo virou piada recorrente no escritório por semanas. E ninguém ali achou que estava passando do ponto. Não, ninguém. E o mais estranho é que o Kyle não parecia notar. Ou então notava e simplesmente não ligava. Porque todo santo dia era a mesma rotina. Ele chegava no trabalho por volta das 6 da manhã, 1h15 antes de todo mundo. Trocava de roupa no carro. Não era roupa fitness bonita, não. Eram shorts velhos e uma camiseta desbotada. Depois fazia uma sequência inteira de yoga na vaga ao lado do Outback, descalço, em cima de um tapete que ele guardava no porta-malas. Saudação ao sol. Guerreiro. Árvore. Tudo. Às vezes ele ficava numa posição por uns 5 minutos sem mexer um músculo, parado. Firme. Parecia estátua. Eu estava quieto na minha. Ao meio-dia, ele almoçava em uns 10 minutos. Sempre a mesma coisa. Algum tipo de bowl de grãos que ele preparava em casa e trazia em potes de vidro. Nunca fast food. Nunca comida pedida. Sempre refeição pronta. Ele comia rápido, mas não de um jeito apressado. Era uma coisa deliberada, quase ritual. Depois saía para o carro e fazia aquele cochilo de 20 minutos no teto. 20 minutos exatos. Não importava se estava um calor infernal, ventando, ou se tinha gente observando. Ele subia, deitava, dormia, levantava. E voltava para a mesa como se nada tivesse acontecido. 20 minutos cravados. Isso é maluquice ou disciplina. E ainda tinha mais. Às vezes eu ficava até mais tarde terminando documentação ou alguma outra tarefa inútil e via o Kyle lá fora de novo, no pôr do sol, parado no estacionamento de olhos fechados, fazendo exercício de respiração. 10 segundos puxando o ar. 5 segurando. 10 soltando. Repetindo. Sem pressa. Sem vergonha. Sem ligar para ninguém. As pessoas passavam indo para os próprios carros, olhavam 2 vezes, paravam, encaravam, e algumas literalmente pegavam o celular para filmar, como se ele fosse uma atração de rua.
Uma vez eu ouvi alguém dizer que aquilo era Phoenix em estado puro, e todo mundo caiu na risada. Vocês riam de tudo que não entendiam. Sim, e, naquela época, eu ainda não tinha a menor noção do que estava vendo. Eu achava que o Kyle era só a piada estranha do escritório. Não era. O cara que todo mundo ridicularizava estava prestes a mudar a minha vida inteira. E pouco depois, ia fazer aquele escritório entrar em pânico de verdade. Algumas semanas depois. O apelido dele no escritório evoluiu para Car Guy, o cara do carro. E era impressionante como aquilo conseguia ser preciso e condescendente ao mesmo tempo. As pessoas passavam pela mesa dele e faziam alongamentos exagerados só para tirar sarro. Alguém imprimiu um panfleto falso do culto wellness do Kyle e colou na copa. O RH acabou tirando depois, mas não adiantou nada. Todo mundo já tinha visto. Todo mundo já tinha rido. Ambiente corporativo. Lixo premium. E, para ser honesto, eu ri também. Não em voz alta, na maioria das vezes. Mas eu revirava os olhos quando ele passava com aquele shake de proteína que cheirava literalmente a grama recém-cortada. Ele sempre levava uns smoothies verde vivo que pareciam um resto de jardim batido com tristeza. O escritório inteiro sabia o cheiro daquilo porque ele preparava tudo na copa usando um liquidificador jurássico que alguém tinha largado lá. E o barulho, meu Deus. Só o barulho já fazia o pessoal se espalhar. O blender do inferno. Só que, enquanto aquilo tudo virava piada, eu estava me acabando. De verdade. O peso era o problema óbvio, claro. Mas não era só isso. Eu vivia cansado. Não conseguia me concentrar no trabalho. Minhas costas doíam o tempo todo por ficar 9 horas por dia afundado numa cadeira barata de escritório. Eu chegava em casa e desabava no sofá. Pedia comida, ligava a Netflix e dormia sem nem perceber. Acordava no dia seguinte e fazia tudo de novo. O fim de semana era a mesma coisa, só que mais longo. Não era rotina. Era decadência com crachá. Eu tentei falar disso com o meu médico no exame anual. Ele fez aquela cara clássica de médico preocupado e sugeriu que eu fizesse algumas mudanças no estilo de vida, que é o jeito elegante que a medicina encontrou de dizer perde peso, mas não vou te dizer como. Me entregou um folheto sobre controle de porções que parecia ser mais velho do que eu e me mandou embora. Super útil. Tratamento com panfleto. Genial. Final de agosto. Quinta-feira. Aquele dia me quebrou. Foi um daqueles dias em que tudo te acerta de uma vez, como se o universo tivesse sentado e pensado com calma em como te ferrar. Eu tinha pulado o café da manhã porque acordei atrasado depois de dormir além do despertador. Pela terceira vez naquela semana. No almoço, come uma salada triste comprada no mercado, ali na mesa mesmo. E nem consegui terminar porque aquilo tinha gosto de arrependimento com molho ranch. Lá pelas 3 da tarde tentei levantar rápido demais da cadeira. Fiquei tonto e precisei me segurar na borda da mesa para não cair. Minha visão falhou por um segundo. Puta merda. Ninguém viu. Ninguém percebeu. Mas eu percebi. E foi humilhante. Eu me senti patético. Como se o meu corpo estivesse falhando até nas tarefas mais básicas. Aí chegou um e-mail da minha mãe perguntando se eu ia ao casamento da minha prima em outubro e se eu queria que ela confirmasse se lá teria cadeiras que acomodassem todo mundo com conforto. Aí foi covardia. Ela não falou por mal. Eu sei que não. Mas aquilo me atravessou. Porque uma coisa é você saber que está mal. Outra é ouvir a própria mãe, com todo o carinho do mundo, perguntar se uma cadeira vai aguentar você. Aquilo me desmontou num nível que eu nem sei explicar. Foi ali. Foi. Eu fui pro vão da escada no meu intervalo da tarde, sentei no concreto e comecei a chorar. Não foi cena de filme. Não foi escândalo. Foi pior. Foi aquele choro baixo, cansado, feio, de quem já não aguenta mais ser quem virou. Eu me sentia preso, sem saída. Cansado de mim mesmo. Eu tinha 28 anos, um emprego decente, um salário decente, meu próprio apartamento. E não conseguia subir escada sem ficar ofegante. Eu não cabia em roupa de tamanho normal sem parecer uma linguiça prestes a estourar. Eu evitava sair com alguém porque só de imaginar uma pessoa me vendo sem camisa, eu já queria desaparecer no chão. E eu nem lembrava da última vez em que fiz alguma coisa física e me senti bem com isso, em vez de morto e envergonhado. Você não estava mal. Você estava no fundo. Eu fiquei ali uns 20 minutos, com pena de mim mesmo, rolando Instagram sem parar e vendo aquele desfile infinito de gente que parecia ter a vida arrumada. Selfie de academia. Marmita bonitinha. Foto de trilha. Todo mundo sorrindo, suando, vivendo. E eu sentado numa escada corporativa, chorando por causa de cadeira. Aí alguma coisa virou. Não sei se foi desespero, vergonha, raiva ou tudo junto. Eu só sei que enxuguei o rosto, levantei e fui direto pro estacionamento. Na mesma tarde. O Kyle estava lá, claro. Sessão de yoga no meio da tarde, do lado do Subaru, fazendo um alongamento em avanço, totalmente no mundo dele. Eu cheguei perto sem plano nenhum. Sem frase preparada. Sem dignidade sobrando.
Só cheguei e falei: Ei, posso entrar nessa? Claro. Só isso. Sem hesitar. Sem me olhar como se eu fosse louco. Sem perguntar por quê. Ele só sorriu, disse claro, e bateu a mão no chão do lado dele. E pronto. Nenhuma palestra sobre condicionamento. Nenhuma pergunta estranha. Nenhum julgamento. Só claro. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, um cara acima do peso, de calça caque. Querer fazer yoga num estacionamento do nada. O escritório inteiro ria. O único normal era ele. Ele me mostrou alguns alongamentos básicos, me ensinou umas técnicas de respiração. Tudo naquela voz calma que, de algum jeito, nunca soava superior. A gente quase não conversou além disso. E mesmo assim, pela primeira vez em anos, meu corpo pareceu útil em vez de vergonhoso. Depois doeu tudo. Absolutamente tudo. Mas era uma dor boa. Uma dor limpa. Uma dor que fazia sentido. No dia seguinte. Na hora do almoço, eu vi o Caio pela janela me dando um aceno simples do estacionamento. Era aquele tipo de gesto que já era um convite inteiro. Você vem? Eu peguei minha garrafa d'água e fui. A gente alongou de novo. Acrescentou umas posturas básicas de yoga. Ele demonstrava. Eu tentava copiar parecendo ridículo. E ele fazia pequenos ajustes na minha postura. Nunca, nem uma vez, me fez sentir idiota por não saber o que estava fazendo. Respira. Sem briga com o corpo. Dia 3. Eu fui de novo. Dia 4. Fui de novo. Tudo doía. E eu fui mesmo assim. Fim da segunda semana. Já tinha virado rotina. Eu encontrava o Caio todos os dias no estacionamento durante o almoço. O escritório percebeu, claro. Só que, nessa altura, eu estava ocupado demais tentando não morrer no cachorro olhando para baixo para me importar com a opinião de alguém. Pronto. O culto pegou mais um. Na terceira semana, o Caio acrescentou caminhada. A gente fazia 20 minutos de yoga e depois dava voltas em volta do prédio, andando pelo estacionamento e conversando sobre qualquer coisa. Foi nessas voltas que ele me contou do emprego anterior em finanças, onde também tinha sido miserável e acima do peso. Aos 38 ele teve um susto no coração. E aquilo mudou tudo. Agora ele trabalhava nesse emprego comum de escritório, mas tratava a atividade física como uma parte inegociável do dia. Se eu negociasse isso, eu me perdia de novo. Na quarta semana, as caminhadas viraram trotes lentos. E o Kyle nunca forçava demais. Nunca. Ele me deixava marcar o ritmo. Quando eu precisava parar e respirar, ele parava também. Sem julgamento. Sem pressa. Sem aquela energia irritante de gente fitness que precisa provar alguma coisa. Só apoio. Quieto. Constante. Quinta-feira, depois do expediente. A gente correu um 5K inteiro junto. 3,1 milhas. Eu terminei encharcado de suor, vermelho, arfando, parecendo que estava morrendo. Mas eu terminei. Eu nunca tinha corrido tão longe na minha vida. Para mim, aquilo pareceu a maior conquista do ano. Pro mundo, pouca coisa. Pra você, um milagre. Naquela noite, o Kyle me mandou por e-mail um plano de treino personalizado. Eu abri no celular, sentado no meu sofá, e fiquei olhando para aquilo por uns 20 minutos. Era um Google Doc detalhado, dividido semana por semana, com exercícios, dias de descanso, metas de progressão. E ele tinha deixado observações no meio, tipo você vai odiar essa semana, mas confie em mim, e depois dessa aqui você vai se sentir uma máquina. No fim do documento tinha uma seção chamada Metas de Longo Prazo, e ali estavam escritas duas coisas, meia maratona e maratona completa. Maratona. Tá de sacanagem. Maratona de verdade. 26,2 milhas. Esse homem, que todo mundo no escritório chamava de esquisito e ridicularizava sem parar, tinha tirado horas do tempo pessoal dele para construir um plano sob medida para mim. Só para mim. Ele acreditava que eu podia correr uma maratona. E eu, na maior parte dos dias, mal acreditava que conseguiria atravessar uma reunião sem cair no sono. Eu só vi você antes de você se ver. Eu fiquei sentado no sofá tentando segurar o choro, porque ninguém naquela empresa jamais tinha se dado ao trabalho de perguntar como eu realmente estava. O pessoal soltava um tudo bem no corredor, claro. Mas ninguém queria resposta honesta. O Caio queria? Talvez nem isso. Talvez ele só fosse o tipo de pessoa que aparecia, todo dia, sem exigir nada em troca. A gente não virou melhor amigo nem nada assim. Ele continuava sendo muito ele mesmo, com aquele jeito esquisito e zen. Mas também era, sem exagero, a pessoa mais gentil que eu tinha conhecido em anos. Segundo mês. Eu já tinha perdido 23 libras. Minha calça vestia melhor. Eu estava dormindo a noite inteira. Minhas costas já não doíam sem parar. Eu tinha energia real durante o dia, em vez de só existir numa névoa de exaustão e antiácido. E foi aí que o escritório começou a ficar realmente metido. A mudança apareceu. A fofoca veio correndo.
Uma manhã, eu estava na copa enchendo a minha garrafa d'água. Eu tinha começado a levar fatias de limão para colocar na água porque o Caio comentou que ajudava na digestão ou algo assim. Coisa bem básica. Nada revolucionário. Mas para mim, aquilo já parecia progresso. Eu estava deixando as rodelas de limão caírem na minha Hydro Flask quando a Patrícia entrou. Patrícia era a gerente do escritório, na casa dos 50, sempre usando uns conjuntos estilo Lululemon falsificado com a etiqueta quase aparecendo. Era o tipo de pessoa que organizava Wellness Wednesdays pedindo 60 bagels e 5 potes de cream cheese. E depois ficava confusa quando ninguém perdia peso. Ela tratava um 20 caramel maquiado com extra whip como se fosse shake de proteína. Lucas, você e o Kyle estão fazendo o quê? Exatamente. Na copa. Então tá. Tô vendo que você entrou pro culto do Kyle. Ela me viu com a água com limão, fez uma dupla olhada exagerada e soltou isso com aquela risadinha satisfeita, pequena venenosa. Eu só encarei e falei o quê? E ela veio toda divertida, como se fosse a pessoa mais engraçada do prédio. Sabe, yoga na terra, smoothie de grama cortada, corridinha em volta do prédio como se isso aqui fosse uma Olimpíada de escritório. Ele lavou teu cérebro total. E foi aí que aquilo me irritou de verdade. Nem foi a piada, foi o tom. Aquele jeito de falar como se alguém ajudar outra pessoa a ficar saudável fosse golpe. Como se cuidar do próprio corpo fosse esquema. Como se qualquer mudança real precisasse ser tratada como fraude. Se funciona, o escritório chama de seita. Então eu rebati. Falei, você quer dizer o cara que me ajudou a correr meu primeiro 5K? É, lavagem cerebral total. Daqui a pouco eu começo a beber água e a pagar imposto no prazo. Imagina o horror. O sorriso da Patrícia travou. Na hora. Ela tentou recuar com aquele papinho de eu só tava brincando, mas eu já tinha perdido a paciência. Larguei a água com limão no balcão e fui embora. Mais tarde. Ouvi dizer que você recebeu sua primeira acusação de culto. Parabéns. Nível 2 desbloqueado. O humor seco desse homem era um negócio especial. Mas o comentário da Patrícia espalhou. Na semana seguinte, o escritório inteiro parecia me observar. Cochichavam quando eu saía pro almoço. Faziam comentários sobre a minha garrafa. Teve um cara da contabilidade que realmente perguntou se eu estava saindo com o Kyle. Como se a única explicação possível para eu estar emagrecendo fosse estar dormindo com alguém. Porque, claro, Deus me livre alguém melhorar por si mesmo. Melhorou? Pronto, virou suspeito. Aí veio o e-mail do Arraete, anônimo, assunto, just checking in. E o texto era aquele desastre clássico de corporativez, dizendo que queriam garantir que eu estava confortável com a minha atual rotina de bem-estar e que eu não estava sendo pressionado por colegas a participar de atividades com as quais eu não me sentisse à vontade. Eles estavam tratando o Kyle como se ele fosse um líder de seita fitness. Um cara de pirâmide vendendo faixa elástica no lugar de óleo essencial. Enquanto isso, o Kyle estava lá fora, no estacionamento, fazendo postura da árvore embaixo de uma mesquite em paz, completamente alheio ao circo. Numa caminhada à tarde. Eu contei tudo pra ele. O comentário da Patrícia. O e-mail do RH, o rumor ridículo de que eu estaria ficando com ele. Tudo. O Kyle ficou um minuto inteiro sem responder. A gente só continuou andando. Aí ele parou, virou pra mim e falou: Se você quiser que eu suma, eu começo a treinar antes do expediente. Você não precisa dessa dor de cabeça por minha causa. Aquilo me pegou num lugar esquisito. Porque esse cara estava disposto a mexer na rotina inteira dele, na única coisa que claramente mantinha ele são e bem, só para não virar alvo de fofoca de escritório. E eu respondi na hora: não. Eles precisam ver isso. Precisam se acostumar com gente realmente se cuidando, em vez de só falar de bem-estar na Wellness Wednesday, enquanto enfiam cream cheese pra dentro. Ele me olhou por um segundo, só olhando mesmo, e então assentiu. Como se eu tivesse passado em algum teste silencioso. Na manhã seguinte. A gente apareceu ainda mais cedo. Mesmo ponto no estacionamento. Tapete no chão. Alongamento. Respiração. Postura atrás de postura. A cena devia parecer ridícula à vista de fora. 2 homens em silêncio tendo um despertar gentil no meio de vaga de carro. Mas, honestamente, não estava tão longe da verdade. Tinha gente parada nas janelas do lobby para olhar. Uma mulher puxou o celular e tirou foto. O Kyle percebeu, claro. Só não se importou. Continuou se movendo como se o resto do mundo não tivesse autorização para entrar naquele quadrado de asfalto. Dentro de 2 semanas. Aí começou a acontecer uma coisa estranha. Outras pessoas passaram a aparecer. Primeiro foi o James, do TI, um cara acima do peso, começo dos 30, sempre com cara de quem não dormia direito. Ele chegou numa manhã com um tapete de yoga ainda dentro da embalagem da Target e perguntou se aquilo era aberto para qualquer um. O Caio sorriu e abriu espaço. Depois veio a Ângela, do atendimento, se recuperando de cirurgia no joelho. O fisioterapeuta tinha recomendado alongamento leve. Ela viu a gente lá fora e pensou por que não. Depois vieram mais 2 pessoas do segundo andar. Depois apareceu o amigo de alguém que nem trabalhava na empresa, mas tinha ouvido falar dos treinos gratuitos de manhã.
pronto. Saiu do controle. Na quarta semana já tinham 8 pessoas aparecendo com frequência. E o Kyle nunca divulgou nada. Nunca cobrou dinheiro. Nunca transformou aquilo numa panelinha esquisita. Ele só aparecia todos os dias e deixava entrar quem quisesse entrar. A gente começou a chamar aquilo de Dirt Club porque era exatamente isso. Um bando de gente se alongando na terra e na grama ao lado de um estacionamento. Alguém mandou fazer camiseta por piada. O Kyle achou ótimo. A empresa devia ter entendido o recado ali. Não entendeu. A reação no escritório ficou dividida. Tinha gente que achava incrível. Tinha gente dizendo que a gente estava fazendo performance, querendo atenção, pagando de evoluído. A Patrícia odiou. E eu sabia por quê. Porque aquilo estava crescendo sozinho, organicamente, sem planilha, sem reunião, sem o selo dela, sem ela levar o crédito. Um dia ela chamou o Kyle para a sala. E eu só soube depois, quando ele me contou durante o alongamento de volta à calma. Ela sugeriu que ele se candidatasse para liderar o comitê de wellness da empresa. Disse que a paixão dele por fitness seria perfeita para a função. Tô bem assim. Ele riu. Na cara dela. Falou que gostava do que a gente fazia no estacionamento. Sem reunião. Sem orçamento. Sem orçamento corporativa. E a Patrícia claramente não gostou da resposta. Entrou naquele discurso de oportunidade, de impacto real, de ter uma plataforma. E o Kyle cortou no meio. As pessoas no estacionamento são a plataforma. Essa é a diferença de verdade. 2 dias depois. O Comitê de Wellness anunciou a nova grande iniciativa deles. Mesas em pé obrigatórias para todo mundo e um desafio de caminhada patrocinado pela empresa com prêmio. As mesas eram aquelas versões baratas de manivela que ninguém usava. O desafio exigia baixar um aplicativo que rastreava os passos e ainda compartilhava tudo publicamente. Metade do escritório inventou o jeito de trapacear. A outra metade ignorou completamente. Enquanto isso, o Dirt Club continuou crescendo. 12 membros regulares. Depois 15. Tinha gente na faixa dos 20 e na faixa dos 50. Gente em níveis diferentes. Com metas diferentes, todo mundo só aparecendo e tentando. O estacionamento estava humilhando o corporate. O James, do TI, levou o filho adolescente num sábado. E os dois acabaram ficando. A Ângela convenceu a irmã a ir. E depois a irmã convenceu o marido. Foi crescendo daquele jeito que ninguém desenha, ninguém planeja, ninguém controla. Depois dos treinos, as pessoas começaram a levar coisas para dividir. Um levava laranja. Outro aparecia com aquelas barras de energia da Costco. Virou uma espécie de potluck silencioso em que cada um contribuía com alguma coisinha. O Kyle levava umas bolinhas de proteína feitas em casa que, milagrosamente, eram boas de verdade, não aquela tristeza com gosto de giz que vende em loja. Com o tempo. A gente montou um grupo no WhatsApp. E aquilo saiu do fitness bem rápido. O pessoal começou a compartilhar vitória de todo tipo. Alguém conseguiu promoção. O filho de alguém entrou na faculdade que queria. Alguém finalmente peitou a sogra tóxica. E eu sei que isso soa meio brega, mas a verdade é que a gente estava virando amigo. Amigo mesmo. A maioria de nós passava 40 horas por semana ao lado de colegas que, no máximo, tolerava. Aquilo era diferente. Eram pessoas aparecendo umas para as outras de verdade. Não era sobre abdominal. Era sobre não afundar sozinho. Tinha uma mulher, a Rachel, 39 anos, saindo de um divórcio brutal. O marido tinha largado ela por uma mais nova, e fazia 6 meses que ela estava vivendo no automático, só sobrevivendo. Ela falou pra gente que a rotina da manhã era a única coisa mantendo ela sã. Nunca tinha sido atlética. Nunca se enxergou como alguém que pudesse correr, fazer yoga, ser forte, nada disso. Mas começou a aparecer todo dia às 6 da manhã. Na primeira semana, mal passava pelo aquecimento sem ficar ofegante. Na segunda, conseguiu completar a sessão inteira. Na 8ª semana, já estava conduzindo alongamentos enquanto Kyle demonstrava variações. 3 meses depois, correu a primeira milha sem parar. E chorou no final. Ficou curvada, mãos nos joelhos, puxando o ar, lágrimas escorrendo. Agora o trabalho de verdade começa. O Kyle foi até ela, entregou uma banana como se fosse medalha olímpica, e falou isso. E esse era o lance dele. Ele tinha um jeito de fazer conquista parecer ponto de partida, não linha de chegada. Nada era sobre exibição, nada era sobre comparação. Era só tentar estar um pouco melhor hoje do que ontem. Ele comemorava alguém fazendo a primeira flexão com a mesma energia com que comemorava alguém correndo o primeiro 10K. Progresso era progresso. Acho que era por isso que as pessoas confiavam nele, porque ele nunca fazia nada por ego, não postava em rede social, não tentava monetizar, não queria montar marca pessoal. Ele só aparecia, ajudava e ia para casa. 6 semanas depois do Dirt Club nascer. Claro que alguém teve que tentar estragar aquilo. Numa manhã, a gente chegou e encontrou um aviso plastificado colado no gazebo do estacionamento. Friendly reminder. Qualquer reunião fitness não sancionada pela empresa envolvendo funcionários deve acontecer fora da propriedade para evitar riscos de responsabilidade. Obrigado pela compreensão. Sem assinatura.
sem nome, sem contato. Só aquela agressividade passiva corporativa impressa, plastificada e presa com fita. E o mais ridículo era que a gente nem usava nada da empresa. Nem equipamento, nem espaço interno. Era tapete nosso. Tempo nosso. Nem coragem de assinar tiveram. O Kyle foi até lá, arrancou o aviso, leu uma vez, amassou e falou. O estacionamento é deles. Então a gente muda. E, aparentemente, ele já estava pensando nisso. Tinha um parque público a uns 10 minutos dali, com um campo grande, áreas de sombra e até uma trilha em circuito para corrida. Então a gente começou a se encontrar lá, antes e depois do expediente. Mesma turma. Outro lugar. A gente brincava que agora era o Underground Dirt Club, o que fazia tudo soar muito mais legal do que realmente era. E aí veio o inesperado. Mais gente começou a aparecer. Não só do nosso escritório. Amigos, irmãos. Gente aleatória que ouviu falar de um cara oferecendo treino gratuito no parque. A notícia foi se espalhando. E o Kyle não fez absolutamente nada para isso acontecer. Não anunciou. Não criou rede social. Não postou. Mesmo assim, o grupo cresceu. 10 pessoas. 15. 18. Num sábado de manhã, a gente bateu 24. A essa altura, já não era mais um grupo de colegas. Estava virando comunidade. E era exatamente isso que o escritório não suportava. Depois dos treinos, o pessoal levava fruta para dividir. Alguém criou um grupo simples no WhatsApp para combinar horário. Outra pessoa fez um Google Calendar compartilhado. O Caio continuava no centro de tudo, mas sem nunca se colocar como chefe. Ele demonstrava os exercícios, oferecia adaptação, incentivava, mas tratava todo mundo como igual. Se alguém tinha um jeito melhor de fazer alguma coisa, ele incorporava. Se alguém faltava, não vinha culpa, não vinha bronca, não vinha sermão. Era o ambiente de treino mais genuíno, mais leve e menos pressionado que eu já tinha visto. No escritório. E, claro, o pessoal não aguentou. O Brett, do time de vendas, começou a fazer comentário. O Brett era exatamente aquele tipo de cara que teve o auge na faculdade e nunca mais saiu de lá. Ainda usava boné com as letras da fraternidade. Falava do recorde de supino de 2015 como se fosse patrimônio histórico. E toda vez que ele me cruzava no corredor, vinha aquela agressividade passiva, aquele sorrisinho torto, aquela vontade de diminuir o que ele não entendia. Ainda é nessa de culto, é? No escritório. E aí, quando vocês vão beber o Kool-Aid? Ouvi dizer que você está curtindo mesmo esse teatrinho de yoga no estacionamento. Bonitinho. O Kyle vai começar a cobrar quando? Sempre tem golpe no meio. Eu ignorei. Principalmente porque discutir com o Brett era como discutir com uma parede que estudou na Arizona State. Só que, 2 semanas depois de a gente começar os treinos no parque, a coisa subiu de nível. A gente chegou num sábado de manhã e tinha outro aviso plastificado preso no gazebo. Dizia que atividades físicas em grupo não autorizadas poderiam exigir permissão e que reincidência poderia gerar multa. Sem assinatura, sem nome, sem contato, só ameaça. O Kyle arrancou o papel, sorriu e falou que a gente devia estar ficando no achei graça. Aquilo tinha a Patrícia e o Brett estampados. Talvez eles tivessem mesmo falado com o departamento de parques. Talvez tivessem só impresso um aviso falso. Pra mim, sinceramente, já nem importava. O ponto era outro. Eles estavam tentando matar uma coisa boa só porque ela não tinha vindo deles. Funcionou sem eles. Aí virou ofensa. Domingo, 23A. Eu fui pra casa e escrevi o maior e-mail da minha vida. 4 parágrafos, espaço simples. Copiei o RH, copiei a Patrícia, copiei o chefe do departamento. Joguei tudo ali. Tudo mesmo. Como zombavam do Caio desde o primeiro dia só porque ele era diferente. Como deixaram ele de fora do comitê de wellness mesmo ele tendo criado, literalmente, a iniciativa de bem-estar mais bem-sucedida da história daquela empresa. Como tentaram tirar a gente da propriedade da empresa e, pelo visto, foram atrás da gente até num parque público para continuar enchendo o saco. Como os programas oficiais de wellness deles eram lixo performático, enquanto o Dirt Club estava realmente mudando vidas. E eu fechei dizendo que, se alguém se machucasse por causa daquele grupo, seria por culpa deles tentando destruir algo bonito, não por culpa do Kyle tentando ajudar. Eu mandei aquilo às 11 da noite de um domingo. E, vou falar a verdade, deu uma sensação boa. Boa até demais. Você apertou enviar com ódio. Segunda, terça. Nada. Nenhuma resposta na segunda. Nenhuma resposta na terça. A essa altura eu já tinha assumido que iam me ignorar, ou perguntar ao jurídico qual era o jeito mais limpo de me mandar calar a boca. Quarta-feira, cedo. Eu cheguei antes do horário por causa de uma reunião, passei pela copa e vi o armário do Kyle. Alguém tinha arranhado o Cult Leader no metal. Fundo. Feio. Torto. Não era brincadeira de 5 segundos. Tinham entrado na chapa com chave ou estilete. Dava pra ver a pressão nos sulcos. A pessoa foi com raiva. Eu fiquei olhando aquilo por um segundo e senti o estômago cair. Tirei foto na hora e mandei pro Kyle com a mensagem.
Talvez seja melhor você vir hoje. E o mais nojento foi o resto da manhã. Gente passando. Gente vendo. Gente fingindo que não viu. Ninguém falou nada. Ninguém reportou nada. Todo mundo decidiu que era mais confortável fazer de conta que o metal se arranhou sozinho. Escritório cheio. Coragem zero. Por volta das 10h. Eu estava numa reunião quando vi o Kai atravessando o andar pela parede de vidro. E, de cara, deu pra sentir que tinha alguma coisa diferente. O sorriso dele tinha sumido. Completamente. Sem garrafa d'água. Sem tapete. Sem aquele ar tranquilo de sempre. Só uma expressão vazia e um jeito de andar devagar. Como alguém que já sabe que o próximo minuto vai mudar alguma coisa. Eu me levantei no meio da reunião, inventei qualquer desculpa e fui atrás dele. Em frente ao armário. Ele parou diante do armário e ficou olhando para as palavras riscadas por 1 minuto inteiro. 1 minuto inteiro mesmo. Sem falar, sem tocar, só olhando. E aí o andar inteiro foi entrando naquele silêncio esquisito. Teclado parando. Cadeira parando. Conversa morrendo no meio. Todo mundo sentindo que alguma coisa ia acontecer. Então o Caio levantou a voz. Não foi grito. Foi aquele tom que atravessa o ambiente inteiro porque ninguém ali quer ser a primeira pessoa a se mexer. Tá. Vamos falar sobre isso. Silêncio total. Devia ter umas 20 pessoas ouvindo. O Caio falou que não estava ali para salvar ninguém. Que não era líder. Que não estava construindo marca. Que era só um cara que se alongava no estacionamento porque era de graça. E porque aquilo ajudava ele a se sentir humano. Fez uma pausa. Ninguém abriu a boca. Aí ele disse que alguns tinham rido, cochichado, tirado sarro. E que tudo bem. Que ele já tinha ouvido coisa pior na vida. Mas que, se iam riscar palavra no armário dele, se iam chamar ele de alguma coisa pelas costas, então que falassem na cara. Aí o ar pesou de verdade. Continuou, sem ninguém responder. Você conseguia ouvir até o barulho do agavac no teto. Então ele apontou para o armário e falou que aquela palavra, cult leader, não era sobre ele. Era projeção. Era medo. Medo de ver alguém encontrar sentido numa coisa simples que eles não controlavam e não tinham criado. Falou que era isso que realmente incomodava. Nesse instante. O Brett saiu de trás da porta da copa, braços cruzados, com aquela cara de satisfeito de quem estava doido para comprar briga. O Kyle olhou para ele e nem piscou. Disse que aquilo nunca tinha sido sobre treino, que era sobre aparecer com constância, com gentileza, sem segundas intenções. E que algumas pessoas ali não reconheciam nenhuma coisa dessas quando viam, então preferiam ridicularizar. Depois ele virou o rosto e olhou direto para Patricia, que tinha aparecido na porta da sala dela bem na hora certa para ouvir. E falou que tinha sido contratado ali como qualquer outra pessoa, fazia o trabalho, batia ponto, ia embora. E, ainda assim, de algum jeito, ajudar a gente a ficar mais saudável tinha virado ameaça pro teatrinho corporativo de wellness que eles estavam encenando. Kyle, vamos conversar na minha sala. Ele não foi. Não deu esse gosto. Virou de volta pro resto do andar e falou que não queria aprovação, não precisava de cadeira em comitê, não precisava de orçamento nem de permissão. Mas que, se iam pintar ele como uma coisa que ele não era, então pelo menos tivessem coragem de assinar o nome. Aí ele foi até o armário, segurou a porta e arrancou. Inteira. Não estou exagerando. Ele puxou aquela porta de metal das dobradiças como se fosse papelão duro. O barulho fez o andar inteiro gelar. E ele não fez cena. Não correu. Não gritou. Só atravessou o espaço com a porta na mão. Foi até a mesa da Patrícia. Largou aquilo ali em cima e disse. Conserta sua cultura. E foi embora. Só isso. Sem explosão histérica. Sem reunião imediata com RH. Sem surto. Ele simplesmente saiu do prédio. Naquela noite, no parque. Eu encontrei o Caio sentado na grama, de pernas cruzadas, olhos fechados, sozinho. Sentei do lado dele e perguntei se ele estava bem. Ele abriu os olhos, sorriu daquele jeito cansado e falou que 8 anos de calma tinham ido embora em 2 minutos. E a gente caiu na risada. Não porque fosse engraçado, mas porque, depois de um negócio daqueles, ou você ri ou quebra junto. Depois daquilo, rir já era milagre. Uma semana depois. O Kyle entregou o aviso prévio. Sem e-mail dramático. Sem cupcake de despedida. Sem exit interview, despejando mágoa. Só uma carta de demissão quieta na mesa da Patrícia e uma caixa com as coisas dele saindo do cubículo. No último dia, alguns de nós acompanharam ele até o carro. Ele abraçou cada pessoa. Estava com cara de cansado, mas também de alívio. E, quando chegou a minha vez, ele olhou direto para mim e falou que agora era a minha vez. Na hora, eu não entendi totalmente. Entendi depois quando ele me mandou tudo. Os planos de treino, os guias, os contatos, tudo que ele tinha montado pro Dirt Club. Sem pressão. Sem discurso. Só recurso, caso eu quisesse continuar. Depois que ele saiu. E eu continuei. O Dirt Club ainda existe. Terça, quinta e sábado, às 6 da manhã. Faça chuva ou faça sol. Sem ficha de inscrição. Sem taxa.
Sem mensalidade. Só gente tentando ser um pouco melhor do que era ontem, respirando fundo e lembrando que existe vida fora de cargo, política de escritório e armário riscado. Hoje a gente tem 31 membros regulares. De 22 a 58 anos. Histórias diferentes. Corpos diferentes. Metas diferentes. Mas a energia é a mesma que o Kyle levou pro estacionamento no primeiro dia. Sem julgamento. Sem ego. Só constância. E, contra tudo, ficou em pé. Ficou. E não como estatística. Como coisa viva. A Angela está com o joelho totalmente recuperado e correu um 10K mês passado. O James, do TI, perdeu 47 libras e começou a escalar. A Rachel está treinando para meia maratona. Eu perdi 68 libras desde o começo. Corri minha primeira meia maratona em outubro e chorei na linha de chegada. E o plano de treino que o Kyle me mandou continua colado na minha geladeira, meio torto, já gasto nas pontas, como se ainda me lembrasse toda manhã do que começou lá atrás. Quanto ao Kyle, Ele se mudou para Flagstaff, comprou uma cabana pequena nas montanhas e começou a fazer retiros de bem-estar. Nada chique. Nada caro. Só fins de semana em que as pessoas sobem até lá, desligam o celular, fazem yoga, cozinham comida simples e ficam em volta do fogo conversando. Eu fui a um desses retiros no mês passado. Dirigi numa sexta à tarde e cheguei perto do pôr do sol. A cabana dele era um A-frame pequeno enfiado no meio dos pinheiros, com uma vista que fazia você entender na hora porque tem gente que larga a cidade e nunca mais volta. E o silêncio ali era silêncio de verdade. Não aquele silêncio de cidade que ainda vem com carro, sirene, motor ao fundo. Era vento nas árvores. Pássaro. Só isso. Paz de verdade. Não paz de aplicativo. A gente fez yoga cedo, com o sol subindo por trás das montanhas e o ar tão frio que dava para ver a própria respiração. E, mesmo congelando, aquilo parecia limpo de um jeito que o ar de Phoenix nunca foi. A gente fez sopa de legumes do zero com vegetais que alguém tinha levado da própria horta. Sentou em volta do fogo e falou da vida sem ninguém tentando vender coisa, impressionar ninguém ou transformar conversa em competição. Era só conversa honesta, sobre onde cada um tinha estado e para onde queria ir. lá em Flagstaff. O Kyle parecia feliz. Feliz mesmo. Não aquela felicidade performada para a plateia. Não aquela calma de vitrine. Ele se movia mais devagar, falava mais baixo, sorria mais. Me contou que devia ter saído do trabalho corporativo anos antes, mas ficou com medo. Medo de perder renda estável. Medo de perder plano de saúde. Medo de largar a falsa segurança de um salário fixo. E disse que o episódio do armário foi o empurrão que ele precisava para parar de viver com medo. Às vezes a pior coisa que te acontece vira melhor. Ele falou isso numa trilha numa tarde, enquanto a gente subia entre os pinheiros. Depois disse que estava miserável naquele escritório, só repetindo o movimento, e que agora acordava querendo estar acordado. A gente falou do Dirt Club, e eu contei que o grupo seguia firme. Ele sorriu e disse que não estava surpreso, que aquilo nunca tinha sido sobre ele. Que sempre foi sobre pessoas querendo aparecer para si mesmas e ter um espaço para fazer isso. E que o meu trabalho agora era só manter o espaço. Na última noite, Na minha última noite lá, a gente estava em volta da fogueira com mais 6 pessoas do retiro quando alguém perguntou pro Kyle se ele tinha algum arrependimento em relação a tudo o que aconteceu no escritório. Ele ficou pensando um minuto e respondeu que só se arrependia de não ter arrancado a porta do armário antes. Todo mundo riu, mas ele estava falando sério. Falou que passou 8 anos tentando ser pequeno o suficiente para não ser notado. Pequeno o suficiente para não virar alvo. Pequeno o suficiente para não ser zoado. E, no fim, zoaram do mesmo jeito. Então talvez devesse ter sido ele mesmo, só que mais alto, desde o começo.